Seríamos, portanto, levados muito além da esfera de interpretação dos sonhos se fôssemos fazer justiça à importância dos símbolos e examinar os numerosos problemas basicamente ainda não solucionados, ligados ao conceito de símbolo. Devemos restringir-nos aqui a assinalar que a representação por símbolos encontra-se entre os métodos indiretos de representação, mas que todo tipo de indicações nos adverte contra englobá-las com outras formas de representação indireta, sem que sejamos capazes de formar um quadro conceitual claro de suas características distintivas. Em diversos casos, o elemento comum entre um símbolo e o que ele representa é óbvio. Em outros, acha-se oculto. E a escolha do símbolo parece enigmática. São precisamente estes últimos casos que devem ser capazes de lançar luz sobre o sentido último da relação simbólica. E eles indicam que esta é de natureza genética. As coisas que estão hoje simbolicamente ligadas provavelmente estiveram unidas em épocas pré-históricas pela identidade conceitual e linguística. A relação simbólica parece ser uma relíquia e um marco de identidade anterior. No tocante a isso, podemos observar como, em muitos casos, o emprego de um símbolo comum se estende por mais tempo do que o uso de uma língua comum, como já foi ressaltado por Schubert, 1814. Diversos símbolos são tão antigos quanto a própria linguagem, enquanto outros, por exemplo, o dirigível e Zeppelin, vão sendo continuamente cunhados, inclusive em nossos dias, entre colchetes 1914. Os sonhos se valem desse simbolismo para a representação disfarçada de seus pensamentos latentes. Aliás, muitos dos símbolos são habitualmente ou quase habitualmente empregados para expressar a mesma coisa. Não obstante, a plasticidade peculiar do material psíquico nos sonhos nunca deve ser esquecida. Muitas vezes, um símbolo tem de ser interpretado em seu sentido próprio e não simbolicamente, ao passo que, em outras ocasiões, o sonhador pode tirar de suas lembranças particulares o poder de empregar como símbolos sexuais toda sorte de coisas que não são comumente empregadas como tal. Quando um sonhador dispõe de uma escolha entre diversos símbolos, ele se decide em favor do que está ligado ao seu tema, ao restante do material de seus pensamentos. Travessão. Em outras palavras, daquele que tem motivos individuais para sua aceitação, além dos motivos típicos. Abre colchetes, 1909, última frase, 1914, fecha colchetes.
Embora as investigações posteriores à época de Scherner tenham tornado impossível contestar a existência do simbolismo onírico, travessão, até mesmo Havelock Ellis, 1911, admite ser indubitável que nossos sonhos estão plenos de simbolismo. É preciso confessar ainda, assim, que a presença de símbolos nos sonhos não só facilita sua interpretação, como também a torna mais difícil. Em geral, a técnica de interpretar segundo as associações livres do sonhador deixa-nos em apuros quando chegamos ao elemento simbólico do conteúdo do sonho. A consideração pela crítica científica nos proíbe de voltarmos ao julgamento arbitrário do intérprete dos sonhos, tal como era empregado nos tempos antigos e parece ter sido revivido nas interpretações imprudentes de Stekel. Somos assim obrigados ao lidar com os elementos do conteúdo do sonho que devem ser reconhecidos como simbólicos a adotar uma técnica combinada que, por um lado, baseie-se nas associações do sonhador e, por outro, preencha as lacunas provenientes do conhecimento dos símbolos pelo intérprete. Devemos aliar uma cautela crítica na solução de símbolos e há um estudo cuidadoso destes em sonhos que forneçam exemplos particularmente claros de seu uso, a fim de desarmarmos qualquer acusação de arbitrariedade na interpretação dos sonhos. As incertezas que ainda se prendem a nossas atividades como intérpretes de sonhos decorrem em parte de nosso conhecimentos incompletos que podem ser progressivamente ampliados à medida que avançarmos, mas decorrem em parte de certas características dos próprios símbolos oníricos. Frequentemente, eles possuem mais de um ou mesmo vários significados, e como ocorre com a escrita chinesa, a interpretação correta só pode ser alcançada em cada ocasião, partindo-se do contexto. Essa ambiguidade dos símbolos vincula-se à característica dos sonhos de admitirem uma superinterpretação, travessão, de representarem num único conteúdo pensamentos e desejos que são muitas vezes de natureza amplamente divergente. Entre colchetes, 1914. Levando em conta essas restrições e ressalvas, darei agora prosseguimento ao tema O Imperador e a Imperatriz, abre parênteses, ou o Rei e a Rainha, fecha parênteses. De fato, representam em geral os pais do sonhador, e o príncipe ou a princesa representa a própria pessoa que sonha, entre colchetes, 1909. Mas a mesma alta autoridade é atribuída tanto aos grandes homens quanto ao imperador, e por essa razão Goethe, por exemplo,
aparece como um símbolo paterno em alguns sonhos, entre parênteses, Hitchman, 1913, entre colchetes, 1919. Travessão. Todos os objetos alongados, tais como varas, troncos de árvores e guarda-chuvas, abre parênteses, sendo o ato de abrir este último comparável a uma ereção, fecha parênteses, podem representar o órgão masculino, entre colchetes, 1909, travessão, bem como o fazem todas as armas longas e afiadas, como facas, punhais e lanças, entre colchetes, 1911. Outro símbolo frequente, embora não inteiramente inteligível da mesma coisa, são as lixas de unhas, travessão, possivelmente por causa do movimento de esfregar para cima e para baixo, 1909, travessão. As caixas, estojos, arcas, armários e fornos representam o ventre, 1909. O mesmo acontecendo com os objetos ocos, navios e toda sorte de recipientes, entre colchetes, 1919. Travessão. Os quartos nos sonhos costumam ser mulheres, abre parênteses, Frauenzimmer, fecha parênteses, quando se representam as várias entradas e saídas deles, essa interpretação dificilmente fica sujeita a dúvidas. Travessão. Com respeito a isso, o interesse em saber se o quarto está aberto ou trancado é facilmente inteligível. Abre parênteses. O primeiro sonho de Dora em meu fragmento da análise de um caso de histeria, 1905. Abre colchetes, nota de rodapé próxima ao início da seção 2. Fecha colchetes e parênteses. Não há necessidade de designar explicitamente a chave que abre o quarto. Em sua Balada do Conde Eberstein, o Hyland ou Uland utilizou o simbolismo de fechaduras e chaves para compor um encantador exemplo de obscenidade, entre colchetes, 1911, travessão. Sonhar que se passa por uma série de cômodos representa um bordel ou um harém, entre colchetes, 1909. Mas, como demonstrou Sachs, SACHS, 1914, através de alguns exemplos claros, também pode ser empregado por antítese para representar o casamento, 1914. Encontramos um vínculo interessante com as investigações sexuais da infância, quando alguém sonha com 2 quartos que eram originalmente um, ou quando vê um quarto que lhe é familiar, dividido em 2 no sonho, ou vice-versa. Na infância, os órgãos genitais femininos e o ânus são considerados como uma área única, travessão. O traseiro, abre parênteses, segundo a teoria da cloaca própria da infância, fecha parênteses, e só mais tarde é que se faz a descoberta de que essa região do corpo compreende 2
cavidades e orifícios separados, entre colchetes 1919. Travessão. Os degraus, escadas de mão ou escadarias, ou, conforme o caso, subir ou descer por eles, são representações do ato sexual. Travessão. As paredes lisas pelas quais sobe o sonhador e as fachadas de casas pelas quais ele desce, travessão, muitas vezes com grande angústia, travessão, correspondem a corpos humanos eretos e provavelmente repetem no sonho lembranças de um bebê subindo em seus pais ou na babá. As paredes lisas são homens em seu medo. O sonhador frequentemente se agarra a projeções nas fachadas das casas. Travessão. As mesas ou mesas postas para a refeição e as tábuas também representam mulheres. Travessão. Sem dúvida, por antítese, visto que os contornos de seus corpos são eliminados por símbolos, entre colchetes 1909. Madeira parece, por suas conexões linguísticas, representar de modo geral material feminino. O nome da Ilha da Madeira significa madeira em português, visto que a cama e mesa constituem o casamento. Esta última muitas vezes ocupa o lugar da primeira nos sonhos, e o complexo de ideias sexuais é, na medida do possível, transpor para o complexo de comer, entre colchetes 1909. Travessão. No tocante às peças do vestuário, um chapéu feminino pode, a miúde, ser interpretado com certeza como um órgão genital e, além disso, como o de um homem. O mesmo se aplica a um sobretudo ou casaco alemão mantel, embora neste caso não fique claro até que ponto o emprego do símbolo se deva a uma assonância verbal. Nos sonhos produzidos por homens, a gravata aparece a miúde como símbolo do pênis. Sem dúvida, isso ocorre não apenas porque as gravatas são objetos longos, pendentes e peculiares aos homens, mas também porque podem ser escolhidas de acordo com o gosto. Travessão. Uma liberdade que, no caso do objeto simbolizado, é proibida pela natureza.